Olá, uma ótima noite para você. 1h01 da manhã, o SBT Notícias está no ar. Eu sou a Carolina Guaidas e peço licença para entrar na sua casa e te fazer companhia nessa madrugada de quarta-feira de cinzas, com jornalismo ao vivo. Vamos agora aos destaques de hoje. Acadêmicos do Tatuapé conquista título inédito no Carnaval de São Paulo. Eu sou África, derramo meu axé, No Rio, 2 pessoas permanecem internadas depois do acidente com o carro alegórico da Unidos da Tijuca. Nosso repórter em Salvador mostra a febre das dancinhas. Com a mão na cabeça até o chão, vai minha linda, bota o coração, siga a batida do coração. Comemoração de carnaval até na prisão. Presos cantam e batucam para disfarçar barulho enquanto serram grades de delegacia. Câmera de segurança de rodovia registra atropelamento, que deixou 3 mortos em Minas Gerais. Um dos maiores e mais ativos vulcões da Europa entra em erupção. Veja quem é o responsável pela troca dos envelopes na festa do Oscar. E a rotina dos trabalhadores na cidade que não dorme. O SBT Notícias acompanha algumas dessas pessoas que dão duro durante toda a madrugada. Que hora você entra aqui? 10 horas. E sai? 5h30. É um horário diferente para trabalhar, não é? É, mas é bom esse horário. A gente já começa falando de festa nesse carnaval, porque a Acadêmicos do Tatuapé faturou o título de São Paulo. A festa, por esse título inédito do grupo especial, claro, animou e muito a quadra da escola. E a festança toda se justificou depois do sofrimento que foi a apuração. Dá só uma olhada. Parabéns à escola, e tem que comemorar mesmo, né? Todo o trabalho de um ano inteiro, sofrimento, agora fica aí o resultado, eles já iniciam o trabalho para esse próximo ano de carnaval. Agora, como nem tudo é só festa, as escolas de samba Águia de Ouro e Nenê de Vila Matilde foram as rebaixadas do grupo especial do Carnaval de São Paulo. E teve muita confusão na sede da Nenê, que fica na Penha, um bairro da zona leste da cidade. Integrantes da escola depredaram a sede e iniciaram uma briga generalizada no barracão da escola. O presidente da Nenê foi agredido. Segundo informações da polícia, essa briga aí que você vê teria começado depois do resultado da apuração das notas dos desfiles. Rebaixadas este ano, tanto a Nenê de Vila Matilde, que ficou em último lugar, quanto a Águia de Ouro, 13ª, terão que desfilar no grupo de acesso no Carnaval de 2018. 1h07 e a Liga das Escolas de Samba do Rio vai reunir representantes agora de todas as agremiações para discutir a segurança nos desfiles. A decisão veio depois do segundo acidente com um carro alegórico que deixou 12 feridos na Sapucaí. E ela teve sorte, né? Quanto mais a gente profissionaliza e vê essa grandiosidade nos sambódromos, claro que a gente tem que profissionalizar também a segurança para que esse tipo de transtorno não aconteça, né? Bom, e 2 homens que transportavam um carro alegórico em Parintins, no interior do Amazonas, morreram eletrocutados nesta terça-feira. As vítimas sofreram um choque elétrico no momento em que seguiam para o bumbódromo. A prefeitura lamentou o ocorrido e disse que vai dar toda a assistência a essas famílias. 1h11 e o avião que transportava a banda Aviões do Forró precisou fazer um pouso de emergência em Maceió. E é grave o estado da turista argentina baleada no Rio de Janeiro. O grupo em que ela estava entrou por engano numa comunidade. E em São Paulo, a polícia investiga a morte de um garoto de 13 anos. A família acusa os seguranças de uma rede de lanchonetes de agressão. Funcionários negam e dizem que o menino passou mal. Bom, dá para ver que a história ainda não está clara, tomara que logo a polícia dê um resultado, né? E um homem que comprou um carro de um policial militar está desaparecido no Rio de Janeiro. Ele tentou desfazer o negócio depois que percebeu que o veículo estava irregular. A família suspeita que ele tenha sido executado. No Rio Grande do Sul, 4 presos fugiram de uma delegacia em Canoas, na Grande Porto Alegre. Os detentos cerraram as grades enquanto cantavam e batucavam para disfarçar o barulho. Na cidade de Três Passos, no interior do estado, presos fizeram uma rebelião. Foi preso mais um policial suspeito de liderar a paralisação da PM no Espírito Santo. O movimento durou 3 semanas e provocou uma onda de violência no estado. E 2 pessoas morreram num grave acidente em Curitiba, no Paraná. O motorista que transportava 6 pessoas no carro fez uma conversão proibida e atingiu uma moto.
Bom, e na França, um policial atirou sem querer durante um discurso do presidente François Hollande. 2 pessoas ficaram feridas. Bom, e depois da gafe histórica no Oscar, a empresa que faz a auditoria da entrega dos prêmios há mais de 8 décadas pode agora ter problemas com a reputação no mercado. Quem explica pra gente é a Cleide Clock. Que confusão e que papelão, né, nessa história. A partir de quinta-feira tem início o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. E olha que já tem gente com quase tudo pronto para acertar as contas com o leão. Bom, e essa agora vai para os casados. Atenção, hein? Sabe aquele até que a morte nos separe do casamento? Pois é, tá ganhando uma nova versão nesses tempos de crise econômica. O até que o dinheiro nos separe. É isso porque uma pesquisa apontou que 4 em cada 10 pessoas casadas ou então numa união estável brigam com os parceiros por causa de dinheiro. Veja na reportagem de Thaís Nunes. Mas na hora ali de rachar, sempre é difícil, sempre dá uma briga, né? 1h31 e na cidade que não dorme, milhares de pessoas trocam o dia pela noite para deixar sempre tudo preparado e bem limpinho para quando começar mais um dia. Acompanhe na reportagem de Karina Pachiega. Quanta gente que ajuda a fazer uma cidade melhor, né? E você vai ver no próximo bloco o primeiro discurso de Donald Trump no Congresso americano. Câmera de segurança registra atropelamento que deixou 3 mortos na rodovia Fernão Dias. E as escolas de samba favoritas ao título do Carnaval do Rio de Janeiro. É a seguir no SBT Notícias. 1h43, estamos de volta ao vivo aqui com o SBT Notícias para te contar que em Londrina, no Paraná, um homem sofreu um acidente de carro ao tentar fugir da polícia. Ele tinha roubado o veículo de um bispo. A história não colou, né? E em Minas Gerais, câmeras de segurança de uma rodovia registraram um acidente impressionante. Repare que depois de fazer uma curva em alta velocidade, o motorista do carro preto perde o controle da direção e atinge as pessoas que estão no acostamento. O grupo aguardava a remoção do carro quebrado. 3 homens morreram e outras 2 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu no último sábado, na cidade de Três Corações, mas as imagens só foram divulgadas nesta terça-feira. Impressionante, né? Agora, olha essa história. Em Curitiba, a nossa equipe de reportagem registrou a prisão de um homem que dirigia embriagado. Irritado, ele ainda ofendeu a repórter. Depois de ser levado à delegacia, o motorista pagou fiança e foi liberado. Claro que só pelo tom das respostas e também a falta de respeito com a jornalista, a gente vê, né, o nível, o que o álcool faz com as pessoas, né? Então, claro que com um carro na mão, aí sim, vira uma arma. Que bom que nesse caso a polícia agiu rápido. E nem tudo foi festa durante o Carnaval de Vitória. 3 pessoas foram baleadas no centro da cidade e câmeras de segurança registraram o caso. 1h50, vamos voltar a falar do lado festivo do Carnaval, né? Porque a cada ano a festa aqui em São Paulo fica mais movimentada e atrai foliões de todos os lugares. Tem até gente afirmando que esse já é o 2º maior do país. Será? Pode até ser exagero, mas uma coisa é certa: aquele apelido de túmulo do samba não cola mais. E a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro vai ser conhecida nessa quarta-feira. Portela e Mangueira foram os destaques da 2ª noite de desfiles e entram agora na disputa pelo título. E tradição do Carnaval pernambucano há 30 anos, os bonecos gigantes tomaram conta das ruas de Olinda. Dessa vez a festa foi comandada pelas crianças. E teve confusão no Carnaval de Brasília agora à noite. Houve briga e muito corre-corre nos blocos Raparigueiros e Baratona, que reuniram cerca de 26 mil pessoas. Pelo menos 40 facas foram apreendidas pela polícia. Apesar das marcas de sangue no chão, ainda não há confirmação de quantas pessoas ficaram feridas. 1h57 e quem disse que só tem carnaval no Brasil? Nessa terça-feira, algumas cidades da América e da Europa também caíram na folia. Muitas de um jeito bem diferente do nosso, viu? Na Itália, não tem a bateria das nossas escolas de samba, mas a ausência da música é compensada por este elegante concurso de máscaras, que deu fim ao carnaval italiano depois de 17 dias de celebração. 2 francesas venceram a competição com a fantasia que homenageou as águas da cidade de Veneza.
A tradição dessa cidade do interior da Espanha é ainda mais diferente para nós. Os foliões se cobriram com sangue e se fantasiaram de monstros. Em seguida, saíram espalhando o medo pela cidade. Já aqui na América, a alegria do carnaval ajudou a população a se distrair em uma região do Haiti devastada por um furacão no ano passado. Muita alegria, cores e música tomaram conta do Carnaval da Colômbia, o segundo maior da América do Sul, depois do Brasil. Festa pelo mundo afora, né? E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou o seu antecessor, Barack Obama, de estar por trás de vazamentos contra ele. A Procuradoria da Coreia do Sul indiciou nesta terça-feira o herdeiro da empresa Samsung pelo crime de corrupção. Ele é suspeito de fazer parte de um esquema que envolvia até a presidente do país. Os procuradores também acusaram Lee Jae-yong, de 48 anos, de outros crimes, como utilização indevida de bens públicos e ocultação de patrimônio. Outros 4 executivos da Samsung também foram indiciados. Eles faziam parte de um esquema que contava com a participação da presidente Park Geun-hye para realizar diversas fraudes financeiras. Ela sofreu impeachment e está afastada do cargo, aguardando ser julgada. Os executivos também devem ir a julgamento. 2h da manhã em ponto e você vai ver a seguir o 6º dia de folia em Salvador. Coreografias voltam a ser moda nos circuitos baianos. Com a mão na cabeça até o chão, vai minha linda, bote coração, siga a batida do coração. E um dos maiores vulcões da Europa entra em erupção. Você vai ver os detalhes já já aqui no SBT Notícias. Estamos de volta ao vivo com SBT Notícias. Agora são 2h06 dessa quarta-feira e vamos falar do 6º dia de festa do Carnaval lá de Salvador. O repórter Felipe Malta acompanha toda essa semana e conta pra gente de uma febre típica dos anos 90 que está de volta. Aposto que você já fez uma delas, viu? São as coreografias típicas do axé. Tem um monte, né, de dancinhas aí que todo mundo já está acostumado. Bom, e o Carnaval de Brasília cresceu. Hoje os blocos atraem quase 2 milhões de pessoas. Só que com a festa por lá vieram os problemas da violência. Em 24 horas, pelo menos 14 pessoas foram atacadas com facas ou cacos de vidro. Sempre, né? Um policial militar de folga salvou a vida de um homem que se afogava em Brasília. Tudo aconteceu no Lago Paranoá, um dos principais pontos turísticos da cidade. A vítima, identificada como Gerry Eduardo Rodrigues Barreto, tentava atravessar de uma margem a outra, o lago, que tem cerca de 1.500 metros de largura. O PM Vinícius Ferreira, que estava de barco, notou que o homem pedia socorro e pulou com uma boia para salvá-lo. Não se sabe se a vítima estava embriagada ou sob efeito de algum tipo de substância. E uma lancha pegou fogo no mar em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Apesar do susto, 14 passageiros e 2 tripulantes foram resgatados sem ferimentos. A embarcação, que estava ancorada nas proximidades da ilha de Paquetá, acabou afundando e vai precisar ser içada para que uma perícia possa identificar as causas do incêndio. Agora a gente fala do risco da febre amarela. No Pará, as autoridades começaram um mutirão de vacinação em pleno carnaval. Uma morte na Paraíba de um turista do Espírito Santo pode ser mais um caso da doença. Os bombeiros resgataram uma mulher que caiu dentro de uma cisterna no Gama, no Distrito Federal. Patrícia Conceição de Paula, de 38 anos, despencou cerca de 30 metros. O acidente aconteceu depois que a tampa de concreto da cisterna quebrou, quando ela assentou em cima. A vítima estava consciente na hora que foi içada do poço. Ela teve ferimentos no pé e também no joelho esquerdo. Agora são 2h15 e o Monte Etna, um dos maiores e mais ativos vulcões da Europa, entrou em erupção na Itália. Há mais de 24 horas, o Etna lança lava na região da Sicília, no sul do país. O espetáculo pôde ser visto até de cidades vizinhas. Por enquanto, não há alerta para os vilarejos ao redor da montanha. Segundo especialistas, a erupção do Etna pode durar dias ou até semanas. E você já pensou em ver a Terra lá do espaço e chegar até a Lua?
Isso até parece uma história de um filme de ficção científica, né? Mas acredite, vai virar realidade e isso já no ano que vem. A empresa americana SpaceX vai levar pela primeira vez 2 turistas para fazer essa viagem. Rússia e China, que têm poder de veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas, barraram nesta terça-feira uma resolução que colocaria sanções à Síria pelo uso de armas químicas. As sanções seriam impostas contra 21 sírios, organizações e companhias envolvidas com o uso do armamento. Todos os países do mundo também seriam proibidos de fornecer helicópteros ao governo da Síria. A votação da resolução é resultado de uma investigação conjunta das Nações Unidas e do Observatório Internacional de Armas Químicas, que concluiu que o governo sírio estava por trás de pelo menos 3 ataques com gás cloro. O brasileiro Roberto Carvalho de Azevedo foi reeleito para comandar o Conselho Geral da Organização Mundial do Comércio. A OMC é o órgão máximo do comércio internacional. O diplomata está no cargo desde 2013 e ficará mais 4 anos. 2h18 e você vai ver no próximo bloco os gols desta terça-feira na Europa. Mascote de time de futebol israelense invade campo e é proibido de entrar nos estádios. E a emocionante história de amizade que nem a diferença de idade de quase 5 décadas atrapalhou. Não perca daqui a pouco aqui no SBT Notícias. Estamos de volta ao vivo com SBT Notícias. Agora são 2h23 dessa quarta-feira. Já terminou o 6º dia do Carnaval de Salvador, mas o 7º dia já está com tudo. E tem muito folião, com a sensação de que a festa está só começando. O repórter Felipe Malta foi para o meio do povo, no circuito Barra Ondina, e mostra pra gente que a animação está bem longe de acabar. Haja pique, né, para essa turma toda e para o Felipe Malta, que está a semana inteira acompanhando para contar para a gente o que acontece lá em Salvador. E quem saiu para curtir os bloquinhos de carnaval deve ter percebido que entre as fantasias usadas pelos foliões, a mais queridinha esse ano é a de unicórnio. Onde também tem muita animação nesse carnaval é numa cidade do Pará, a 2 horas de Belém. Os blocos Cabras Surdos e as Virgienses atraem milhares de foliões. Bom, são 2h30 e a gente troca de assunto porque uma situação de constrangimento acabou unindo 2 mães que não se conheciam. O bebê de uma mordeu o filho da outra e uma campanha nas redes sociais permitiu um pedido de desculpas. É isso aí. Agora dá uma olhada nessa história. Um para-atleta que pedalava pelas ruas de Brasília se surpreendeu com a reação de um garoto de apenas 5 anos que também usa uma prótese. A partir daí começou uma amizade inusitada, mas cheia de simbolismo. Que belo exemplo, né? Agora é hora de falar de futebol. Pela Copa da Itália, com gols de argentinos, a Juventus venceu o Napoli de virada na primeira partida da semifinal. E nesta quarta-feira tem rodada da Copa do Brasil. O Corinthians joga contra o Brusque em Blumenau e o São Paulo enfrenta o PSTC em Londrina. Bruno Vicário, o tricolor de Sene, já tem uma cara? E no campeonato israelense, um galo driblador está causando a maior polêmica. Ele virou mascote de uma equipe, mas foi proibido de entrar nos estádios depois de paralisar uma partida. Desvia bem a atenção em campo, né? E o Distrito Federal tem a população que mais pratica atividade física em todo o Brasil, segundo uma pesquisa do Ministério da Saúde. Por lá, o pessoal não descansa nem mesmo no feriado. Em Brasília, em qualquer outro lugar, a gente tem que praticar esporte, né? Eu sou uma fã de carteirinha. Bom, e o Carnaval de Salvador, hein? Um sucesso, claro, como sempre. Nessa terça-feira, passaram pelo circuito Barra Ondina artistas como Durval Leles, Bel Marques, Thiago Abravanel e Claudinha Leite. A gente vai se despedindo dessa folia, mas também vamos curtindo mais um pouquinho, vai. Delícia, né? Um pouquinho dessa festa aí que a gente teve nos últimos dias em Salvador. Esse é o SBT Notícias, com informação ao vivo aqui no SBT. Muito obrigada pela sua companhia durante essas últimas madrugadas. Eu vou ficando por aqui, mas o João Fernandes já está chegando com as seguintes manchetes.